você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Qual será o problema do Gerson? A provável data de volta aos gramados do meio-campista do Flamengo. Flamengo conhece primeiros rivais da Libertadores Sub-20. Cúpula do Mengão terá reunião hoje crucial por reforços. Barca no Flamengo já tem 10 nomes e ainda tem mais gente para entrar. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A nona rodada do Campeonato Carioca teve início no último sábado, porém o Flamengo só entra em campo na terça-feira amanhã para encarar o Boa Vista de Saquarema. O jogo acontece às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, e diante disso, a Ferg já definiu a equipe de arbitragem para esse jogo. O árbitro vai ser Alex Gomes Stefano, primeiro assistente Luiz Cláudio Regazzoni, assistente 2, Hugo Filemon Soares, quarto árbitro André Rodrigo Rocha e no VAR Rodrigo Carvalhais de Miranda. O Flamengo está indo rumo ao Marrocos, mas dessa vez não é para disputar o Mundial de Clubes. O time sub-20 do Mengão foi com 20 atletas para disputar o International Tournament, ou seja, o torneio internacional. O embarque aconteceu ontem. Para a competição, diversos jogadores da geração 2006 integram o plantel dos 20 jogadores enviados ao Marrocos em Rabat. Entre eles, o goleiro Caio Baroni, que recebeu chance do Tite na pré-temporada nos Estados Unidos. Ele está na lista para se juntar ao time na África, sob o comando do técnico Rafael Bahia. Coloca aí, produção, os garotos que embarcaram. Goleiros Caio Baroni e Alisson, lateral direito Gustavo, zagueiros Lucas Barbosa, Vitor Thiago e Pedro Lemos, laterais esquerdos Germano e Ainoan, volantes e meias Cauã Slickman, Fabiano Henrique, Luiz Acélio, Iago Lacerda, João Marcos e Júlio Neto. Atacantes, Adriel, Guilherme Gomes, Cauã Pereira, Felipe Lima, Matheus Camargo e Bill. 4 jogadores são novidades nessa lista aí do Flamengo. O lateral esquerdo Ainoan veio do Vitória da Bahia. E Fabiano Henrique, do Audax de São Paulo. E Iago Lacerda, o Iaguinho, aqui do Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. O Matheus também chegou do Nova Iguaçu. São 4 rostos novos que reforçam a base flamenguista. O quarteto ainda não estreou pelo clube e os jovens devem fazer as suas estreias no Marrocos. A competição é rápida e até as partidas são curtas, como é um torneio de duração mínima. Os jogos vão ter apenas 25 minutos por tempo, ou seja, 50 minutos no total. Praticamente um tempo a menos do que se é jogado aqui no Brasil. Além do Mengão, outras 11 equipes vão disputar o torneio. São 4 grupos com 3 times em cada um. O Flamengo está no grupo D e os adversários são o FET Union, clube local do Marrocos, e o Copenhague da Dinamarca. Apenas um clube por grupo é eliminado, o que aumenta aí as chances de classificação do Flamengo. Avançam 2 equipes por grupo e o mata-mata vai acontecer nas quartas de final em diante. O primeiro jogo do Flamengo é contra o FET Union na terça-feira, dia 20. Para fechar a participação no grupo, o jogo contra o Copenhague acontece um dia depois, na quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Produção, coloca aí os times que vão participar desse torneio no Marrocos. Flamengo, Mohamed VI Football Academy, que são dos Marrocos, Liverpool da Inglaterra, Sevilha da Espanha, Ajax da Holanda, Braga de Portugal, Galatasaray da Turquia, Strasbourg da França, Copenhague da Dinamarca, Generation Foot do Senegal, Aspire Academy do Catar e o FET Union Sports do Marrocos. Os garotos do Ninho vão iniciar a caminhada em busca de um importante título internacional. A Copa Libertadores de 2024 vai acontecer em tiro curto, durante março, e os grupos foram sorteados nessa terça-feira, dia 13 de fevereiro. Assim, o Mengão já sabe o caminho para buscar o mata-mata e conhece os seus primeiros adversários. O sorteio definiu que o Flamengo vai jogar contra o Alcas, time do Equador, que chegou a jogar contra o Flamengo na Libertadores Profissional em 2023.
o Defensor Uruguai e o Sporting Cristal do Peru. Esses serão os primeiros rivais do time na disputa pela Copa Libertadores da América. Essa Libertadores Sub-20 acontece entre os dias 2 e 17 de março, com sede no Uruguai. Diferentemente do modelo do profissional, a competição é curta e os garotos do Ninho já voltam da viagem com ou sem a taça. Os participantes também são reduzidos, serão 12 clubes, ou seja, o Flamengo e mais 11. Do Brasil, aliás, apenas o Flamengo vai jogar esse torneio, porque ele foi o campeão brasileiro sub-20 e vai representar o Brasil na maior competição sul-americana. Cada grupo conta com 4 times, portanto são 3 grupos e apenas os líderes avançam, além do segundo melhor colocado de toda a fase de grupos, se enfrentando já nas semifinais. A decisão, logicamente, vai acontecer entre os 2 clubes que avançarem pela semifinal. O Boca Júnior é o atual campeão da competição. Muitos aqui no canal me perguntam que fim levou o nigeriano Chola. E para matar essa curiosidade, ele também vai embarcar com a delegação do Flamengo para o Uruguai e vai ter uma das últimas chances de mostrar o serviço com o manto sagrado. Olha aí, o Chola ele foi contratado por empréstimo em abril do ano passado, por 1 ano, com opção de compra ao final do contrato. O atacante, porém, até o momento, sofreu com muitas lesões e não conseguiu se firmar no time A do Sub-20 do Flamengo. Ele teve mais oportunidades na equipe B do Sub-20. Por conta de uma dessas lesões, o Chola não disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O nigeriano teve problema na coxa e não conseguiu ter aí condições para participar da competição. Já no ano passado, por questões burocráticas, ele não participou do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca Sub-20. O técnico do Sub-20, o Mário Jorge, rasgou elogios para o Chola em uma entrevista recente. O atacante, que completa 19 anos na próxima quinta-feira, dia 22 agora, tem a cara do Flamengo, de acordo com o nosso querido Mário Jorge. O comandante acrescentou ainda que a diferença de cargas de treinamentos no Brasil em comparação com os da África pode ter sido o grande problema de adaptação do jogador até aqui nesse momento. A característica dele se enquadra muito com aquilo que a gente pensa para a posição e para o Mengão. Ele tem muita velocidade, consegue jogar dos 2 lados, tanto com o pé bom quanto com o outro pé. E por isso ele tem um ótimo poder de finalização. Boa sorte para você, Chola! Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais, muito obrigado. O nosso querido Coringa Gerson está fora do jogo do Flamengo contra o Boa Vista na próxima terça-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. O meia ele vinha sentindo e se queixando de incômodos na região abdominal desde o início do ano. Mas nesse domingo ele não conseguiu nem treinar com o time por conta das fortes dores. O Gerson passou por exames médicos no Flamengo que indicaram um problema no rim. Com isso, ele deu entrada em um hospital aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, com suspeita de infecção urinária e vai ficar internado de 24 a 48 horas para investigação. A informação foi divulgada primeiramente pelo portal ge.com. Em nota na tarde desse domingo, o Flamengo confirmou o quadro de infecção urinária do jogador. Aspas, o atleta Gerson reclamou de dores abdominais ao chegar hoje ao centro de treinamento e foi conduzido a um hospital da Barra da Tijuca para a realização de exames. Os resultados apontaram uma hidronefrose com infecção renal. Após a avaliação com um especialista, o jogador seguirá internado para fazer exames complementares e seguir com o tratamento médico.
Além da boa fase dentro de campo, o Flamengo se movimenta nos bastidores para concretizar mais saídas no elenco, a fim de promover uma renovação no grupo, porque já foram 10 saídas de jogadores e 2 dirigentes, Fabinho Soldado e o Juan, agora para a CBF. Dos jogadores, o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio foram os primeiros da lista, né? O primeiro pendurou as chuteiras e resolveu se aposentar e hoje é técnico do Sub-17 do Mengão. E o segundo não teve aí o seu contrato renovado por condições físicas. A dupla abriu caminho para outras saídas, como é o caso do Everton Ribeiro, que foi para o Bahia, e o Pablo, que deixou a Gávea indo para o Botafogo, que, aliás, ontem levou uma sapatada do Vasco de 4-2 em pleno Engenhão e se complicou na Taça Guanabara. Ficou fora do G4 para as semifinais aí. E o goleiro Santos também, que foi para o Fortaleza. O zagueiro Noga foi emprestado para um time da 2ª Divisão de Portugal, o Santa Clara. E o Peterson também foi para o Atlético Paranaense, com passe fixado. E o Thiaguinho agora, no finalzinho, está indo para o 13, né, time da Série D do Campeonato Brasileiro. Resta aí o Thiago Maia, que é uma novela mexicana, né, com o Internacional, e não define aí a sua participação, apesar do Tite já ter dito que não vai contar com ele para essa temporada. Acontece que o Lille, da França, que detém os outros 50% do Thiago, não aceitou os termos sugeridos na negociação, porque o Flamengo, malandramente, queria ficar com 3 milhões de euros e repassar apenas 1 milhão de euros para os franceses. Vale destacar que, na proposta sugerida pelo Flamengo, os clubes venderiam 25% das suas respectivas fatias. Dessa forma, ao final da transferência, os direitos do Thiago Maia estariam divididos da seguinte forma: 50% para o Internacional, 25% para o Flamengo e 25% para o Lille da França. Quem também mudou de estado foi o Mateuzinho, anunciado pelo Corinthians depois de uma longa novela. Ele já fez, inclusive, a sua estreia ontem no clássico Palmeiras 2, Corinthians 2. Quando ele ainda jogava no Flamengo, já era criticado por boa parte da torcida rubro-negra. O lateral demonstrava insegurança com a bola nos pés. E isso voltou a acontecer ontem, olha só. Em um dos seus primeiros lances no clube novo, o Mateuzinho não conseguiu dominar uma bola simples e viu ela sair pela lateral, após receber um passe curto e sozinho. Foi o suficiente para arrancar boas risadas da galera. O momento foi muito comentado nas redes sociais, com os rubro-negros tirando o sarro e os corintianos se lamentando. Aspas, devia estar nervoso, jogo de estreia é complicado, escreveu lá um flamenguista em tom de ironia. Outro, ele representa 80% dos profissionais de hoje em dia, só tem preparo físico, futebol que é bom, nada, nota 0. Um corintiano incrédulo escreveu, esse Mateuzinho é bagre mesmo, bem que me falaram. Outro, o bagre do Mateuzinho entrou e já começou fazendo M. Segundo o portal Coluna do Fla, ainda tem mais gente para deixar a Gávea entrar nessa barca, mas os nomes estão sendo mantidos em sigilo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mesmo depois de contratar o De La Cruz e o Vinha, o Flamengo segue de olho no mercado para reforçar a sua equipe. E de acordo com o jornal O Dia, o Mengão vai ter nessa segunda-feira um dia importantíssimo para as suas negociações. Isso porque, segundo o portal, a cúpula rubro-negra vai se encontrar para discutir os próximos passos do clube na janela de transferências. O clube tem 160 milhões de reais somente para reforços, mas não contava com dificuldades que vem enfrentando nas negociações. Os casos de Léo Ortiz e Evander são 2 exemplos dos problemas que o time vem enfrentando nas últimas semanas. As equipes pedem valores altos e que não se encaixam no orçamento do Mengão. Vale destacar que a janela de transferências fecha no próximo dia 7 de março, o que tem feito o Flamengo acelerar os seus negócios. Essa reunião de hoje vai servir para traçar estratégias para a contratação, principalmente de um lateral direito e um ponta direita, que são pedidos do técnico Tite, sem contar com a novela Léo Ortiz, que promete ter um final nessa semana, pois caso os clubes não cheguem a um acordo, o Flamengo já tem o seu plano B encaminhado e vai colocá-lo em prática antes do fechamento da janela. Aí eu te pergunto, você acredita que o Flamengo ainda vai contratar mais jogadores ainda nessa janela?
Coloca aí. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços pra galera que me pediu e que tá sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Hernani Souza de Sorocaba, São Paulo. Alô, meu amigo Paulo Souza de Santa Catarina. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Edinaldo Conceição, o Naldão de Tartarugalzinho, no Amapá. Alô, meu amigo Renilson Marcos de Santa Luzia, no Paruá. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Felipe. Alô, meu amigo Cláudio de Porto Velho, Rondônia. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Arnaldo Marcelo da Chapadinha, Maranhão. Alô, seu amigo Malaguti, em São Luís do Maranhão. Alô, seu filho Arthur. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Cláudio Silva, da Cidade Nova de Ananindeua, no Pará. Alô, sua filha Maria de Fátima. Parabéns pelo seu aniversário, minha querida, que é hoje. 23 aninhos, uma princesa. Muita saúde, muitos anos de vida pra você, Maria de Fátima. Curta bastante o seu dia. Parabéns. Manda um pedaço desse bolo pra mim aí. Tamo junto. Bom, por enquanto foi isso. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e pra cima deles, Mengão!